A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos mais um estudo bíblico. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Caim, né? A Bíblia fala de Caim. Todo mundo conhece a história de Caim, correto? Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva, depois da queda humana. Caim, depois veio Abel. E Caim, por orgulho, por inveja, acabou matando aí o seu irmão Abel. E Deus o expulsou dali. E Caim foi para a terra de Nod, que significa errante. E lá ele conheceu a sua esposa. Teve um filho chamado Enoque. Esse Enoque não tem nada a ver com o Enoque, aquele que foi arrebatado. Esse Enoque é outro. Tem nada a ver com o Enoque que foi arrebatado. Tá certo? E ali Caim fundou uma cidade, no qual chamou de Enoque, o nome de seu filho. E ali começou ali a primeira civilização ali, morando em casas. Então vamos falar um pouquinho sobre essa cidade. Mas só que antes de falar sobre a cidade que Caim fundou, preste bem atenção, meus irmãos. Caim, quando foi expulso por Deus, ele teve medo de ser morto. Mas espera aí, mas como assim? Se a Bíblia fala que Adão e Eva teve Caim e depois Abel, não fala mais de nenhum outro filho. Nós temos que entender, meu irmão, que a Bíblia ela não é um livro de romance. É um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então ali somente ali o que foi revelado para o escritor de Gênesis, que nesse caso seria Moisés, que foi revelado. É o que o Espírito Santo de Deus queria que Moisés colocasse ali naquele livro. Não falar mais de outros filhos de Adão e Eva. Mas dá para entender que se Caim teve medo de ser morto por alguém, logicamente não seria pela mão de Adão e Eva. Seria por a mão de outras pessoas. E essas outras pessoas provavelmente seriam filhos de Adão e Eva. Correto? Pois muito bem. Aí ao chegar na terra de Nod, ele conheceu a sua esposa e teve um filho. Quem é essa esposa de Caim? Há duas teorias fortes. A primeira é que Caim, provavelmente quando foi para a terra de Nod, poderia ter levado uma de suas irmãs. E ao chegar lá, teve uma relação sexual com ela, que naquela época poderia ter relação sexual entre irmãos, porque a humanidade estava sendo criada naquele momento, então Deus permitia. E ali veio nascer o primeiro filho de Caim. Uma outra teoria é que Adão e Eva, logicamente, teve outros filhos, e esses filhos foram espalhando pela terra. E ao chegar na terra de Nod, ali Caim conheceu ali a sua esposa, E ali, com aquele povo ali, Caim fundou a primeira cidade. Então, a primeira cidade são algumas teorias. Uma vila, murada ou assentamento, O que a gente vê hoje é assentamento, meus irmãos? Aí o pessoal aí sem terra aí são assentamento aí, parece Brasil afora aí, invadindo
terras aí. Então, as primeiras cidades da antiguidade eram pequenas, cercadas por muros, feitas de pedra, barro ou madeira, né? Talvez semelhante às primeiras cidades conhecidas da arqueologia, como Jericó, né? Que nós sabemos que a cidade de Jericó era uma cidade pequena e era cercada, né, pelo muro, correto? E Uruque. Essas cidades tinham algumas dezenas ou centenas de pessoas, casas simples, áreas de criação de animais, campos ao redor. Pode ser também um centro familiar. A cidade provavelmente era formada pelos descendentes de Caim. Lembre que em Gênesis 4 aparecem vários descendentes importantes. Jabal, que é o descendente de Caim, pai dos que habitam em lendas. Jubal, pai dos músicos. E Tubal-Caim, ferreiro. Então Jabal aí, pai dos que habitam em tendas. Então, quer dizer, nesse caso aí são vários povos aí que moravam em tendas. Isso mostra que naquela cidade já havia pastoreio, né? São aqueles que moravam em tendas, era pastoreio, músicos, metalúrgicos, desenvolvimento cultural, ou seja, uma sociedade em crescimento. Uma cidade marcada pela cultura humana. Interessante observar, enquanto a linhagem de Sete, que veio depois, quando Adão estava com 130 anos, teve Sete, é mais ligada à invocação de Deus, conforme Gênesis capítulo 4, verso 26, se eu não estiver errado. A linhagem de Caim é associada à tecnologia, arte, música, metalurgia e urbanização. Isso mostra algo teologicamente profundo. A civilização humana pode avançar culturalmente sem necessariamente andar perto de Deus. Um detalhe muito curioso aqui, meus irmãos. Caim foi amaldiçoado para ser errante pela terra, mas ele constrói uma cidade. Isso levanta um ponto interessante. A cidade pode apresentar uma tentativa humana de criar segurança, construir identidade, substituir a dependência de Deus. Algo parecido com o que acontece depois em Babel, Gênesis 11, né? Quando você pega lá a história de Babel, a gente vê que o homem queria chegar aos céus para conhecer Deus. Então tá lá a história, lá em Gênesis 11. Pode ir lá e ler lá em Gênesis 11, vocês vão entender melhor. Como ela poderia parecer visualmente? Imagine algo assim, casas de barro ou pedra, né? Cercas de madeira, campos agrícolas ao redor, tendas de pastores, pequenas oficinas de metal, criação de animais, instrumento musicais primitivo. Seria mais parecido com uma aldeia fortificada do que uma grande cidade. Um simbolismo espiritual. A cidade de Caim representa duas coisas na Bíblia. Primeiro, a civilização humana sem Deus, o homem construindo sua própria segurança. O início da cultura humana, arte, música, metalurgia e organização social. Curiosidade bíblica pouco percebida. A Bíblia começa com um jardim, no Éden, né? Então nós temos que entender que tinha um lugar chamado Éden, correto? E nesse lugar chamado Éden, Deus fez um jardim, tá certo? É como se fosse um bairro. Você mora num bairro e esse bairro vai lá e faz uma praça, faz um jardim. Aí tem um jardim naquele certo bairro, correto? Então assim também era naquela época. Então tinha um lugar chamado Éden e nesse lugar Deus foi lá e fez o jardim. E termina com uma cidade santa. Então Jardim do Éden
e Nova Jerusalém em Apocalipse. Então, né, aí tá ligado aí de Gênesis ao Apocalipse. Então, Deus faz o jardim, coloca o homem e a mulher, mas o homem e a mulher pecam, é expulso desse jardim, mas mora no lugar chamado Éden, e no final Deus faz uma cidade santa, que é a Nova Jerusalém. Ou seja, o homem construiu a cidade de Caim, Deus prepara a cidade de Deus. Fiquem na paz, meus irmãos.